Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa capacitação em planta elétrica. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o DPS, o dispositivo de proteção contra surtos. Então, só relembrando, né, nas nossas últimas aulas a gente estava falando sobre os dispositivos de proteção, falamos sobre disjuntores, falamos sobre o DR, né, na nossa última aula, e a importância dele, né, que ele pode estar prevenindo aí acidentes relacionados à eletricidade, né? Pode prevenir pessoas a morrerem devido a descargas elétricas, né? A choques, né? E também com parte de incêndio, também ele pode estar prevenindo incêndios, né? Sempre atuando na fuga de corrente, tá certo? E aí nós vimos, né, para dimensionar o DR é muito simples, né? É só a gente ver a corrente nominal dele, a quantidade de polos, né? E também a sensibilidade. Então, o DR é um dispositivo relativamente simples de se dimensionar, ok? E agora a gente vai falar sobre outro dispositivo muito importante na nossa instalação, também de uso obrigatório, que é o DPS, tá? Que é um dispositivo que atua em sobretensões da rede, tá? Então, como que ele faz? Ele pega, então quando tem um surto de tensão, né? Ele desvia essa tensão para o aterramento da casa, né? Ele desvia esse surto e aí protege todos os equipamentos que você tiver, tá certo? Mas ele é um equipamento que tem vida útil, tá? E dependendo da intensidade desse surto, ele pode ser destruído, tá? Então, ou pode ser que devido a uma quantidade de usos ele também encerre sua vida útil, tá? Então ele é um dispositivo que rotineiramente, tá, tem que estar conferindo ele, vendo se ele está funcionando, se não tem que trocar ele, tá? É como se fosse um fusível, vamos dizer assim, né? Que você queima, que quando ele queimou, ele para de funcionar, você tem que ir substituir ele, ok? Não tem jeito, não é como o DR e o disjuntor que é só ir lá e rearmar, ok? Então, como ele funciona? Basicamente é um varistor dentro dele. Varistor. O varistor ele é um resistor dependente de tensão. Então, nesse caso, né, quanto maior a tensão, menor a resistência. Com isso, diminuindo a resistência, você aumenta a corrente. Né? Então, é assim que ele desvia o nosso surto, né, o nosso pico de tensão, para o aterramento. Então, ele tem dois terminais. Um terminal pode estar ligado numa fase, né, e o outro no aterramento. E aí a tensão está lá no nominal, 127 volts, ok. A impedância, né, a resistência dele é muito elevada, então quase não passa a corrente. E aí deu um pico de tensão lá, 1000 volts, 2000 volts. E aí que ele vai identificar, vai ver, opa, subiu a tensão, a resistência dele diminui, e aí é desviado para o aterramento e esse surto vai embora e assim ele consegue, né, proteger a instalação. Tá? Então, como eu falei, DPS tem vida útil e quando ela se encerra, ela é sinalizada por ou um LED, tá? Ou também outro meio, né? Nesse caso aqui é um meio mecânico, né? Então, às vezes ele salta ali uma pecinha plástica, tal, ele sinaliza quando ele já não está mais atuando, ele não está mais funcional, ok? Olha aqui, ó, que eu comentei com vocês. Então, ó, DPS funcionando, então tá para baixo. DPS queimou, aí ele salta aqui essa pecinha de plástica. Aqui também é um tipo de LED, tá? Então, quando ele está falhado, o LED se acende, beleza? E aqui, ó, característica do varistor, né? Então, aumentou a tensão, então temos aqui a tensão, resistência, aumentou a tensão, ó, resistência diminuiu, tá? E o ideal, quanto mais íngreme, né, essa curva, melhor, porque, seguinte, você está trabalhando lá na sua tensão, na sua casa, né, a tensão lá é 127 volts, tá? Então você não quer nem que a tensão chegue a 220, né, na sua fase, porque isso já vai causar um prejuízo, né, já pode ter equipamentos eletrônicos, equipamentos sensíveis, podem queimar com esse pico. Então o ideal é que essa curva aqui seja mais íngreme possível, né, para que ele diminua a resistência mais rápido possível, vamos dizer assim, né, com o aumento da tensão, né, para que dessa forma ele tenha uma seletividade, vamos dizer assim, né,
maior. Ok? Então aqui, ó, um pico de tensão, né? Então, ó, a tensão normal, né, de uma fase, né? Então, alternada, é um pico de tensão, né, um surto de tensão, é isso aqui, ó. Então, uma anomalia aqui na nossa forma de onda. E o dispositivo ele detecta isso aqui, tá? E aí joga para o aterramento, ok? Então, aqui, ó, um outro exemplo do funcionamento. Então, ó, ele é ligado entre a fase e o terra. Ele atua como uma chave, tá? Pode se considerar como uma chave, né? Idealmente, né? Tem um surto de tensão, essa chave fecha e aí passa toda esse surto, ok? E não chega aqui. Então, ele atua, de certa forma, também como um filtro, né? Desses picos de tensão. Beleza? O que a gente dimensiona no DPS? Bom, tensão nominal, tá certo? Que a gente tem, a gente vai ligar ele, né? A classe de operação, essa classe está ligada à sensibilidade do nosso equipamento, sensibilidade e robustez também, tá? Então, quanto que ele aguenta ali, né? Se cair um raio em cima dele, ele aguenta ou não? Ele é mais sensível ou não? Então, a classe que ele se enquadrar vai estar definindo esse parâmetro. E também o esquema de instalação, tá certo? Então, a tensão nominal, geralmente em alguns catálogos, chamada de UN, então será a máxima tensão de regime que o DPS irá atuar, não necessariamente precisa ser a mesma tensão da rede, tá? Então, dificilmente você vai encontrar um DPS lá de 127 volts, tá? Você vai encontrar ali 175, 240, tá? Você não vai encontrar 127 volts exatamente ali, tá certo? Mesmo porque não precisa, tá? Porque dificilmente vai ter um surto, né? Geralmente são de dezenas, são na casa ali de kilovolts, tá? Então, não vai ter um surto só de 220 volts. Se tiver um surto muito rápido de 220 volts, por exemplo, ele não vai te dar tanto problema, né? Se ele for muito rápido, claro. Mas um pico de tensão, né? De 1 kV, 2 kV, aí já é perigoso, tá? Então, essa tensão nominal, tá? Não precisa ser necessariamente a sua tensão de rede, ok? E a classe, como eu estava falando, né, se referem à robustez e à sensibilidade do dispositivo. Então, tem algumas classes, né? Geralmente 1, 2 e 3, e as combinadas 1 mais 2 ou 1/2, ok? Vamos estar falando um pouquinho delas agora. A classe 1 são os dispositivos utilizados na proteção contra os efeitos das descargas diretas e sua instalação é feita no ponto de entrada da instalação. Esses modelos são os mais robustos em relação à capacidade de descarga, sendo utilizados em indústrias, imóveis comerciais ou de serviços. Tá? Se vocês lembrarem, na nossa aula de aterramento, eu falei sobre descargas diretas e indiretas. Tá? Então, as descargas diretas são descargas que podem ocorrer na própria residência. Então, às vezes, a residência tem um sistema de SPDA, que é raro acontecer. Tá? Tem um sistema de SPDA, vai ter uma descarga acontecendo lá, uma descarga direta. Então, tem que ter um DPS classe 1 lá na entrada da alimentação, tá? Da edificação. Tá certo? Então, geralmente ele é pouco empregado em residências, tá? Mas pode ser utilizado em alguns casos também. Ok? Classe 2. Então, são dispositivos adequados à proteção contra os efeitos das descargas indiretas, tá? Descargas indiretas são aquelas que é um raio que cai próximo da sua casa, um surto que vem da rede elétrica, tá? Isso é uma descarga indireta. Sendo que sua instalação normalmente é feita no quadro de distribuição, tá? Então pode ser feito no próprio quadro dentro da residência. Então esses modelos são mais utilizados em residências e pequenos imóveis comerciais ou de serviços nessa proteção, né, contra descargas indiretas, como complemento também ao trabalho dos modelos de classe 1 ou na proteção das tensões, as sobretensões de manobra, ok? Então pode estar havendo uma coordenação de DPS na instalação. Então você pode colocar na entrada, né, um DPS classe 1, depois mais para dentro da instalação, DPS classe 2, né, depois mais próximo do equipamento, né, um DPS classe 3, tá? Numa residência isso não vai acontecer porque geralmente a gente tem um quadro só, tá certo? Mas às vezes numa indústria que tem numa indústria ou num prédio de escritórios, por exemplo, tá? Você pode estar fazendo isso, tá? Então, que tem vários quadros, tá? Então, o quadro que está mais perto, né,
alimentando os computadores, pode estar colocando um classe 3, tá? Um dispositivo mais sensível, tá? Pode estar fazendo toda essa coordenação. Não precisa ter um tipo só na sua instalação, ok? Vamos às classes mistas aqui, né? Dispositivo classe 1 mais 2. Então, tem a capacidade de escoamento DPS 1 e a proteção, né, a sensibilidade no classe 2. E esse aqui, o classe 1/2, é igual ao classe 1 mais 2, porém, são destinados a instalações que têm exige uma menor capacidade de escoamento das correntes de surto, tá? Então eles são menos robustos, tá? São iguais a esse, mas menos robustos. E o classe 3, que é o mais sensível de todos, são dispositivos para proteção complementar. Então são utilizados em níveis internos de proteção, próximos aos equipamentos, né, que você vai estar utilizando, ok? Onde instala o DPS? Então, proteção contra sobretensões vindas da linha externa. Onde que a gente instala para proteger sobretensões vindo de fora? Então, pode ser no ponto de entrada da linha da edificação ou no quadro geral, mais próximo da linha de entrada. Tá? As concessionárias agora, pelo menos que eu sei da CPFL, o DPS é obrigatório. Tá? Então, para eles ligarem a energia na sua casa, tá? Para instalações novas, tem que estar instalando o DPS no quadro de medidor. Tá? Então, o quadro de medidor vai ter lá o disjuntor geral, né? E do lado ali um DPS, né? Então já é obrigatório por parte das concessionárias, tá certo? E aí você pode estar colocando um no quadro interno da casa, ok? Então, esse dispositivo, né, instalado aí no quadro de medição ou mesmo dentro da residência, né, no quadro geral, você pode estar fazendo isso, tá? Para proteger essas vindo de linha externa, ok? Agora, para descargas atmosféricas, né, então locais que têm SPDA. Então o DPS deve ser instalado no ponto de entrada da linha na edificação, ok? Então o mais próximo possível aí da entrada na linha do edifício, tá? Então, dois tipos de ligação que a gente pode estar usando no DPS. A ligação em série e em paralelo. Tá, mas essa ligação em série e em paralelo não tem muito a ver com aquilo que a gente vê em circuitos, tá? Circuito série, circuito paralelo. Na verdade não tem nada a ver, tá? São só nomes diferentes aqui, são nomes que a gente dá para essa situação, tá? Então, a ligação em série, a gente usa o disjuntor geral da instalação, tá? Então, ele está, vamos dizer assim, utilizando o disjuntor geral da instalação para proteção aqui do DPS. Então, aqui está o DPS, aqui vai vir os outros circuitos terminais, tal, da residência. Quando a gente tem ligação em paralelo, a gente vai ter um disjuntor exclusivo para o DPS, tá? Então, se houver uma falha no DPS, se houver uma corrente muito forte, vai ter um disjuntor que pode atuar só para ele. Então, qual a vantagem da ligação em paralelo? Se tiver defeito no DPS, você isola ele momentaneamente, pode religar a sua instalação, tá? E aí ele fica isolado, tá certo? Você não fica sem energia. Já a ligação em série, às vezes se você tiver algum problema do seu DPS, e aí você pode ficar sem força na sua casa inteira, sem energia na sua casa inteira por conta disso, tá? Porque você está usando o disjuntor geral para proteger o DPS, ok? Pedro, qual é a mais certa? Cara, nenhuma, isso vai de você que é projetista, tá? Mas o que eu mais vejo é a ligação em série mesmo, tá? Utilizam bastante a ligação em série, mesmo para economizar espaço, né? Espaço interno dentro dos quadros. Porque se você for pensar que vai ter lá 3, 4 DPS e vai ter mais lá 3 disjuntores, cara, são 6, 7 espaços no seu quadro que você vai estar usando, tá? E aí se você fizer essa ligação, você vai estar usando 3, ok? E a funcionalidade vai ser a mesma, tá certo? O seu DPS não vai funcionar melhor ou pior, a eficiência é a mesma em qualquer uma dessas duas ligações, ok? Então aqui um outro esquema mais ilustrativo. Então a ligação em série, tem um disjuntor aqui, então utilizando o disjuntor, MCB é de Mini Circuit Breaker, tá? Mini disjuntor. E aqui o DPS, tá? E aqui vai para os circuitos terminais da casa, tá? Isso é para uma fase só, tá? Tem que ter para todas as fases da sua casa, tá? E às vezes até o neutro, tá? A gente vai ver casos que a gente usa
DPS no neutro, ok? Aqui utilizando disjuntor e aqui utilizando fusível, ok? Ligação em paralelo, então a gente tem aqui ó, o disjuntor geral da sua instalação e aqui um fusível, né? Perdão, aqui um disjuntor que tá feito errado, um erro aqui do catálogo lá da Siemens. Então aqui ó, um disjuntor, tá? Para proteger o DPS. E aqui com um fusível, tá? Aqui um erro do catálogo lá da Siemens. Então ele vem ligado aqui, liga o disjuntor, DPS e aqui o BEP, né? O barramento de potencialização principal da instalação. E a gente tem que se atentar também aos condutores que a gente vai conectar no DPS, tá certo? Então a gente tem que consultar os catálogos das fabricantes para ver quais condutores que vão ser, tá? Então a Siemens ela indica para a gente, indica o disjuntor que vai estar utilizando, tá? Para caso da ligação em paralelo ou em série. Aqui é da ligação em série, então disjuntor fusível mínimo aí, né? Perdão, máximo, né? Para estar utilizando com os cabos, tá? Se a gente voltar aqui, ó, LQ2 e LQ3 são os condutores, ó, LQ2 e LQ3, tá certo? Então tem que ficar atento a essa parte, dimensionamento de condutores pro DPS, ok? E aqui, ó, um outro exemplo, né, de ligação. Então aqui é aquela ligação série, né? Então, ó, o disjuntor geral do nosso painel vem, sai para o DPS e sai para o DR, aqui um DR geral também, e aí vai para os circuitos, tá? Então ele fica ligando aqui, ó, cada uma das fases, todos eles terminal inferior aqui, ó, ligado no aterramento, tá? E aqui nós temos um caso de neutro, né? Neutro, DPS no neutro. E aí a pergunta, o neutro precisa de DPS? E aí depende, tá? A 5410, ele precisa de DPS se não tiver ligado ao BEP, tá? Se o neutro não tiver aterrado no barramento de equipotencialização principal, tá? Porque não faria sentido, né? Porque você vai pôr um DPS que vai monitorar a tensão no neutro, né? E aí se tiver um surto, ele vai desviar para a terra se o neutro já está aterrado. Então não faria muito sentido, né? Se o neutro já está aterrado, você colocar... Então seria inútil, você concorda? Então para esses casos, né? Neutro aterrado não precisa de DPS, ok? Que é o caso que a gente tem aqui, ó, essas duas ligações. Aqui a gente tem o caso com o PEN, né? Que é o terra mais o neutro combinado, tá? Não me lembro se falei naquela aula, mas PEN, né? Significa Protection Earth e neutro, tá? Por isso que ele é o combinado, por isso vem esse nome PEN. E aqui a gente tem a situação, né? Do neutro aterrado, olha só. É uma ligação, quem lembra qual ligação que é essa, tá? Essa aqui é a TNCS, né? Ó, vem aqui, ó, condutor PEN e depois desmembra em PE e em neutro, né? E aqui nós temos o caso que a gente precisa de DPS no neutro, então o neutro não está aterrado, tá? Então, tem lá as ligações, né, que às vezes não se aterra o neutro, tem algumas ligações que a gente não faz isso, tá? E aí precisa ter o DPS no neutro, ok? Então é isso, pessoal. Nosso tradicional slogan aqui, para não perder o costume, e nós terminamos a nossa parte de dimensionamento dos dispositivos de proteção. Então, muito obrigado por assistirem mais essa aula e nos vemos na próxima, ok? Até mais, tchau!